Olá, crianças! Olá, família! Bom, hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui na Praia da Biquinha, em São Vicente, porque nós vamos falar de um tema muito importante para todos nós, que é falar sobre a cultura indígena. E como vocês puderam ver, né, o marco da onde chegaram os primeiros navegadores europeus aqui no Brasil, na costa brasileira. E esses europeus, no caso os portugueses, eles trouxeram a cultura deles para o território brasileiro e desconsideraram, né, para eles, os povos que aqui habitavam, que eram os povos indígenas, não tinham nenhum tipo de valor, nem intelectual, nem artístico, nem cultural. Então eles vieram impor a cultura deles. Bom, do lado de lá, atrás daquele marco, mais precisamente lá na ponta, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ainda existe uma aldeia chamada a aldeia de Paranapuã, que resiste com sua tradição e sua cultura a toda essa apropriação que houve há mais de 500 anos atrás. Então, crianças, é importante que a gente saiba que a nossa origem, além de europeia, né, porque eles vieram para cá e aí eles se casaram com indígenas, depois eles vieram os negros para cá e a gente precisa saber que a gente é uma grande colcha de retalhos, né? É um pedacinho da cultura de cada um que forma esse povo brasileiro. E a importância dessa aula hoje é justamente falar um pouco sobre isso, né? Falar sobre essa cultura maravilhosa que é a cultura indígena, que é a cultura materna, é a cultura da nossa terra, a primeira cultura, na verdade. Depois vieram os europeus e depois dos europeus vieram os africanos para cá. Bom, nós também vamos falar um pouquinho sobre a arte indígena, que é belíssima, e a gente vai falar na nossa atividade de artes, e vamos falar também um pouco sobre o meio ambiente, que sem o meio ambiente nós não sobrevivemos, né? Se a gente pensar, a gente precisa da água, precisa do ar puro, precisa da natureza, né? Precisa dos animais para poder manter o equilíbrio ecológico no planeta. E nós também podemos pensar que quem será que depende mais da natureza? A natureza depende da gente? Vamos pensar. Nós dependemos da natureza? O mar, para que ele exista, nós podemos fazer o mar? Será que um homem pode fazer o mar? Pode fazer o ar? Pode fazer as plantas? Pode fazer os animais? Agora, nós precisamos de tudo isso para poder sobreviver, né? O homem, nós não podemos sobreviver sem a natureza preservada, sem um ar puro para respirar, sem uma água limpa para nós bebermos. Então é importante que a gente fale também de um conceito chamado sustentabilidade, que é a gente poder viver com a natureza sem destruir a natureza, sem jogar lixo, sem fazer mal aos animais, cuidar das plantas, não destruir as reservas de água que nós bebemos e que também irriga, né? E que hidrata todas as demais formas de vida. Então vocês vão assistir partes de um depoimento que o educador Gilson, né? Nós chamamos ele de Uerá, na língua materna, né? Que é a língua deles. Ele é da aldeia que fica do lado de lá. Então eu convido vocês, eu convido os familiares de vocês para virem comigo e vai ser meio que um passeio, né? Porque a gente vai transitar em alguns ambientes aqui. Olá, meu nome é Gilson,
português, e em Guarani é Ueramirim. Nós indígenas pensamos como a natureza, né, ele tem a importância para a humanidade do planeta, né? Então, a importância hoje da preservação ambiental hoje é essencial, né? Porque a gente necessitamos, né, da natureza. Ainda existe na floresta, existe animais, pássaros e outros seres que necessitam, né, desse espaço, dessa área onde ele vive. Então, o povo indígena hoje defende totalmente a preservação do meio ambiente, porque ele sabe que futuramente a gente vai precisar, né, da floresta, da fauna, do rio. Falando um pouco o tema da preservação, né? Então, basicamente o que o povo indígena pensa, né? Tem essa conexão, esse conhecimento com a floresta, com os animais, né? E também vem se esforçando bastante ao longo dos anos para que futuramente a preservação, a área de verde, as florestas não acabe. Então essa é uma grande das funções do povo indígena hoje, né? Porque ele tem uma grande luta pela frente em relação a esse reconhecimento, né? De que a preservação ambiental é essencial hoje para as futuras gerações que vêm, né, surgindo ao longo desses anos. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre a cultura indígena e de como eles fazem arte associada à preservação também do meio ambiente, a atividade de hoje nós vamos utilizar alguns materiais e um desses materiais é um material reciclável. São os copinhos que nós podemos utilizar tanto de iogurte, de danone, de requeijão, como esse daqui. Agora, se alguém tiver um vasinho também em casa de cerâmica, também dá para poder pintar. Nós faremos desses recipientes vasinhos para colocar sementes. Sementes que darão plantas, ou podem ser ervas aromáticas para a mamãe colocar na comida, ou para fazer um chazinho. E dessa maneira nós vamos estar também interagindo com a natureza, além de estar fazendo arte. Nós vamos precisar de tinta. Essa tinta pode ser a tinta PVA ou tinta acrílica. Agora, se tiver a tinta guache também, pode utilizar a tinta guache. Vamos precisar de pincéis, vamos precisar de lápis, de um godê, né, ou de um pratinho para vocês colocarem as tintas que vocês vão utilizar. Eu aqui no caso escolhi a tinta preta e a tinta vermelha. A tinta vermelha é uma tinta muito usada pelos indígenas para pintar o corpo. E vocês verão logo mais nas imagens. Eles pintam o corpo todo, que é uma forma de ter identidade própria deles através dos desenhos, que são todos inspirados nos animais e na própria natureza. E é feita de urucum. O urucum é uma planta brasileira que inclusive faz o nosso batom. E também a tinta preta, que é feita com jenipapo e com o carvão. E assim eles também conseguem preservar e proteger o corpo deles de picada de insetos. E também serve para os rituais. Bom, para facilitar o nosso trabalho aqui, eu já dei uma base de tinta branca, dei 2 demãos de tinta branca, aí é só colocar para secar no sol, ou então com o secador, mas aí tem que ter a ajuda da mamãe, do papai. Depois eu fiz um grafismo, que é esse desenho que o indígena geralmente ele pinta na pele, inspirado nos animais. Assim como eles também utilizam na cestaria. Olha só que coisa mais linda. Essa cesta aqui foi da aldeia de Paranapuã, daquele cacique que conversou com vocês agorinha. Ele também é educador lá.
Então eles também pintam as palhas, tingem, né, as palhas, e depois eles fazem todo um trançado com elas. Isso também se chama grafismo. Olha só que linda essa. E nós temos aqui a nossa companhia de hoje. É uma mamãe indígena carregando o seu bebê. E todo o corpo pintado de urucum com genipapo. Muito lindo, né? Então ela vai ficar aqui para trazer sorte pra gente. Nós vamos, depois de desenhar um grafismo, que vocês podem escolher, eu vou deixar algumas imagens para vocês se inspirarem. Nós vamos pegar o pincel, e aqui já está desenhado, e vamos começar a pintar. Sempre, crianças, pouca tinta no pincel, lembram? Então eu vou começar a pintar. Então eu vou aproveitar que eu estou usando a tinta preta, e eu vou pintar também outros espaços, para ser mais rápido. Vocês podem colocar uma música de fundo para ajudar vocês nessa concentração e a se inspirar também no trabalho que vocês estão fazendo. Eu escolhi essa música que vocês estão ouvindo aí, é uma música indígena. Os indígenas têm uma relação muito grande também com a música, com os que é sagrada para eles. Bom, a nossa primeira etapa já foi. Agora eu vou trocar o pincel, porque eu vou trabalhar com a tinta vermelha. Agora eu vou trabalhar com muito cuidado com o vermelho, para que ele não invada as áreas que são pretas, que ele está úmida. Eu aqui no meu caso não posso estar esperando muito o copinho secar para eu conseguir pintar com uma tinta vermelha, mas vocês em casa, vocês vão pintar uma cor, aí coloca no sol, coloca num lugar para secar. Depois que tiver sequinho, aí vocês vão poder pintar com outra cor. Assim, vocês vão correr um risco menor de borrar, de entrar em uma outra área de cor, que não seja aquela que você está pintando. Bom, essa primeira etapa, então, nós fizemos uma pintura com um grafismo de forma triangular, né, com preto e vermelho, que lembra o urucum e o genipapo, como eu falei para vocês. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no início, eu fiz 3 furinhos no fundo do copinho, porque eu vou colocar a terra aqui dentro, né, uma terra adubada. E depois disso nós vamos fazer o que? Depois que tiver sequinho, a gente vai colocar terra e nós vamos colocar sementes. Então agora nós vamos encerrar a atividade de hoje e eu desejo para vocês uma excelente semana. A gente se vê na próxima aula. Eu morro de saudade de vocês. Tenho muita vontade de poder estar junto de vocês novamente, da gente estar cuidando daquele jardim grande, lá daquele pomar que nós temos na escola. E lembrando que nós precisamos preservar e proteger as nossas florestas, né? Então, um grande beijo para vocês e para as famílias de vocês. Eu quero agradecer muito, muito de coração. Eu tenho ficado muito emocionada com os trabalhos que vocês têm realizado em casa, com as famílias, com os papais. Então, nessa última aula que vocês fizeram, que foi sobre a dança, eu vi os pais compartilhando dessa brincadeira, desse aprendizado com os filhos. E essa construção é uma construção que me emociona muito, porque a base da formação de uma criança é o amor e é a atenção que os pais dão a essas crianças, né? Então, eu quero agradecer de todo o meu coração a esses pais e a essas crianças maravilhosas que nós temos. E também a todos os meus colegas professores e a direção da escola em que eu trabalho, que luta todos os dias para fazer chegar o melhor aprendizado para as nossas crianças e que abraçam não só a criança, mas também a família dessas crianças. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima aula.